Olá, maquinzistas, sejam todos e todas muito bem-vindos à quarta Semana Internacional Mackenzie. O meu nome é Flávio Dutra, sou analista de mobilidade acadêmica aqui na COI, o Escritório Internacional da UPM. Estamos muito felizes de receber todos vocês aqui hoje para um encerramento, né, brilhantar o nosso encerramento da Semana Internacional. Foram inúmeras palestras, bate-papos, encontros durante 5 dias e hoje estamos recebendo convidados super especiais para apresentar as melhores oportunidades no programa Ambassadors, para que você que sonha em desbravar o mundo, mas de uma forma estruturada, com a assessoria do Escritório Internacional aqui da UPM. Vamos apresentar rapidamente a professora Simone. Professora Simone, seja muito bem-vinda. Professora Simone é assessora de coordenação aqui da COI, que é a Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional da UPM. Gostaria também de apresentar a Arlete Costa, que é minha colega analista de mobilidade acadêmica, também aqui no Escritório Internacional, e os colegas e os maquinzistas que estão aqui hoje conosco abrilhantando esse bate-papo, a Beatriz, a Tainá, o Arthur, sejam todos bem-vindos. Antes de passar a falar a vocês, eu gostaria de dar alguns recados para que vocês possam ter uma melhor experiência durante esse evento e também depois poderem acessar, né, o vídeo de forma da gravação. Então, essa sessão está sendo gravada, você pode acessar depois através do canal no YouTube. Convidamos a seguir nas nossas redes sociais, em especial no Instagram, e deixar as dúvidas, as perguntas no Q&A. Durante a sessão, vou compartilhar o formulário no chat. Então, passo a palavra para a professora Simone. Professora Simone. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas aqui à última sessão dessa Semana Internacional tão rica, tão recheada de eventos, de convidados. Então, a gente teve muitos parceiros convidados, muitos alunos abrilhantando aqui as nossas atividades, a nossa semana. Toda a equipe da COI, RINTES. Então, nós fizemos todos juntos numa semana que espero que tenha sido bastante produtiva, informativa para vocês. E nós vamos encerrar hoje falando de um programa muito especial, que é o programa do International Ambassadors. Então, eu trabalho no escritório internacional, junto com essa equipe, que o Flávio é um deles, e com a Arlete Fonseca vai falar um pouquinho, vai falar um oi para a gente, e a gente coordena esse projeto, esse programa do Ambassador. Então, estamos aqui com o Arthur, com a Bia, com a Tainá, alguns ainda, né, tendo o finalzinho da gestão ali de Ambassador, outros que já foram, eles vão poder compartilhar a experiência, o processo de aplicação e tudo que eles puderam viver nesse programa, através desse programa. Então, Arlete, a palavra é sua. Olá a todos e todas, boa tarde. Trabalho aqui com a professora Simone, aqui na COI, atuando aí em alguns programas especiais que nós temos. O International Ambassador é um deles. Então, eu sou uma das pessoas que está sempre em contato com os alunos, né, que participam desse programa. E desejo que todos aproveitem bastante agora essa oportunidade de conhecer um pouco mais, fazer as perguntas e tirar todas as suas dúvidas hoje aqui nessa nossa última sessão. Obrigada, Arlete. Antes de dar a palavra para os ambassadors, eu vou apresentar só um pouco do programa e depois vocês vão falar, vão mostrar fotos, vão mostrar vídeos, vocês vão interagir com o pessoal aqui que veio saber mais sobre o programa, tá bem? Então, vamos lá. O International Ambassador Program é um programa que já existe na COI já há alguns anos e recentemente ele foi ampliado. Então a gente tem fortalecido esse programa a cada semestre, implementando novidades, todos para que vocês possam fazer parte, né, proporcionar
uma vivência de experiências internacionais de integração dentro da UPM. Então, esse é o objetivo do programa, é que vocês possam facilitar a integração de estudantes, visitantes, docentes internacionais com os nossos estudantes, com o nossos campi, e que eles possam ter ali a possibilidade, os alunos que chegam, os visitantes que chegam, ou através de eventos, ou de programas de pesquisa, ou de intercâmbio, porque que a gente possa criar um ambiente internacional na universidade. Então, os ambassadors, eles são responsáveis por nos ajudar a criar todo esse ambiente. E através desse ambiente internacional, a gente pode promover para os alunos que aqui estão também o que a gente chama de internacionalização em casa. O que é internacionalização em casa? É eu poder viver, ter contato com um ambiente multicultural, também bilíngue, né, plurilinguístico dentro da universidade. O ambassador, ele é responsável pelo acolhimento também dessas pessoas, desses visitantes, principalmente dos alunos. Então, quando a gente fala de acolhimento, a gente sabe que o brasileiro tem bastante habilidade em acolher. Então, a gente aqui mostra o que a gente tem de melhor também para os estrangeiros. Através desse programa também é possível praticar o idioma estrangeiro, seja ele o inglês, né? Mas também pode ser o francês, a gente recebe muitos estudantes franceses, espanhóis, então a gente também oportuniza isso para os nossos alunos e integrando esses alunos que estão chegando, esses visitantes que vêm fazer ali, passar um período aqui conosco. Através também do programa, a gente desenvolve competências interculturais. Então, a comunidade toda maquinzista tem a possibilidade de desenvolver essas competências interculturais, que é a empatia etnocultural, a flexibilidade, o respeito ao outro, a mudança de raciocínio, de paradigma, você amplia a sua visão de mundo, isso tudo a gente pode ali colocar dentro dessas competências a serem desenvolvidas nesse ambiente internacional. Além disso, é uma oportunidade de networking, porque tendo contato com pesquisadores, professores de fora e alunos, os nossos docentes também têm a oportunidade de se envolver em projetos internacionais que vão além do nosso dia a dia aqui de ensino dentro de sala de aula. E é a oportunidade de fazer amigos. E isso eu quero ouvir muito do pessoal aqui que vai falar, né? Como as relações se fortalecem, se formam ali através desse programa. Seja com os estudantes de fora, ou até mesmo entre os ambassadors, existe uma formação de vínculo bastante bacana. Como funciona e o que eu tenho que fazer para participar desse programa? Atualmente a gente tem um edital semestral, então a gente tem ambassadors que ficam por um semestre, né, como embaixadores da universidade, uma vaga por unidade acadêmica. Junto com os RINTs, os ambassadors planejam atividades internacionais nas suas unidades, cada um nas suas características, com as suas necessidades, com as suas demandas. Os ambassadors, eles participam dos eventos da COI internacionais, né? E os eventos da universidade também. Então, eu vou falar um pouquinho depois, vocês vão contar para mim um pouco como que é participar das feiras, né? Então, tendo um evento internacional, a gente convida vocês para participar. Participar também do Conversation Club. O Conversation Club é um clube de conversação em inglês que é mediado pelo Education USA. A gente tem um escritório do Education USA aqui dentro do Mackenzie. E junto na Education USA, que faz parte da COI, promove esse clube de conversação. Ele acontece ali por 10 sessões, 10 semanas, às terças-feiras, às 5h15. É gratuito, é só chegar para participar. E os ambassadors, eles participam como facilitadores. Existem muitas atividades que são realizadas em salas pequenas, em breakout rooms, que nós chamamos,
E os ambassadors são facilitadores da conversação, do diálogo, da troca de ideias dentro dessas salas. Atualmente, a gente ampliou o programa e agora não há exigência de ter uma fluência no idioma estrangeiro para ser ambassador, porque a gente quer que seja um aluno que queira representar a universidade. Então, a gente tem ali a pontuação também que conta pelo idioma, pela fluência no idioma estrangeiro, mas não exclui um aluno que queira representar a universidade para uma comunidade internacional. O aluno que queira ser um ambassador, ele tem que reservar 6 horas semanais para atividade. Não quer dizer que toda semana ele vai ter atividade 6 horas, mas às vezes se concentra em períodos ali em que se faz mais do que 6 horas naquela semana, né, que acaba compensando outras semanas que tem menos atividades. Mas o compromisso é ter 6 horas disponíveis semanais. Ampliando o edital do Ambassador, agora a gente tem vagas de tutores do Conversation Club. Então, tem aqueles alunos que eles querem ser facilitadores ali no Conversation Club, mas não querem ser ambassadors, não querem participar de todas as atividades, eventos, disciplinas internacionais, eles querem simplesmente ser facilitador no Conversation Club. E agora, pela primeira vez, a gente abriu 10 vagas para ser tutor no Conversation Club. Então, aí fica mais restrito ao momento e aos treinamentos associados ao Conversation Club. E para isso, o aluno tem que dispor de pelo menos 2 horas semanais ali para se dedicar a isso. Mas o período de tempo é um pouco menor. Arlete, pode falar um pouquinho dos benefícios? Sim. Como a professora Simone estava falando, por haver essa necessidade de que os ambassadors, né, tenham uma carga aí de atuação um pouquinho maior do que os tutores, os benefícios também são diferenciados, né? Então, o ambassador, ao final do semestre, né, cumprindo com ali todas as obrigações que constam no edital, recebem 40 horas de atividade complementares, né? Uma declaração de 40 horas. E os tutores irão receber uma declaração de 20 horas também de atividades complementares. Além de meio ponto nos programas COI. O que isso significa? Se o aluno tem interesse em participar do fluxo contínuo, por exemplo, fazendo antes, né, participando antes do International Ambassador, ele vai ganhar ali meio pontinho para somar quando for na sua pontuação do fluxo contínuo. E isso serve para todos os programas oferecidos pela COI. Cada programa que você for participando, você consegue acumular ali meio ponto até o limite máximo de 1,5 ponto para participar dos programas. E além de que isso é uma grande, como que eu posso dizer? Uma grande experiência, né, na vida de vocês e que vai agregar muito no currículo, tanto para a vida acadêmica quanto profissional. É uma experiência que daqui a pouco a gente vai ouvir, né, os ambassadors aqui contando, tudo que isso pôde proporcionar para eles, ou facilitar, enfim, como foi essa vivência para eles, mas a gente tem tido sempre muitos feedbacks positivos dos alunos. Vamos lá, não estava conseguindo tirar o mudo aqui. Então, no que os ambassadors participam? E aí vou mostrar algumas imagens ali mais recentes, um pouco mais de edições anteriores, mas participam da recepção dos calouros nas unidades acadêmicas. Então, esse grupo aqui chegou agora, foi dessa recepção aqui. A gente tem a Tainá aqui na esquerda, a Milena, a Flávia, o João recebendo esses alunos que são os alunos internacionais. Aqui eles andando pela universidade, conhecendo, então é feito um tour com os alunos que chegam, eles já se integram nesse momento, logo de chegada na universidade.
participam do Intercourse também. O Intercourse é um curso que a gente tem de inverno, que é no nosso inverno, que é maio e junho, em que acontecem diversas atividades práticas relacionadas a um tema específico. Nesse caso aqui foi um curso de Water Management. E a gente tem ali a participação dos ambassadors como organizadores de atividades de lazer. Então, existe ali algumas atividades que os ambassadors eles levam os alunos desse grupo, tem alunos internacionais junto com alunos maquinzistas participando desses cursos, e também a gente convida os ambassadors que queiram participar das atividades do curso. Acho que né, o Arthur vai poder contar bastante da experiência dele nesse sentido, nesses cursos. Aqui também no Intercourse, a gente foi com um grupo bacana de maquinzistas e alunos estrangeiros fazer visitas ao redor aqui de São Paulo, né, que era no Parque da Água Branca. Atividade no Parque do Ibirapuera, que a gente tem a Marina também, que já foi nosso ambassador, o João aqui de novo, o Sérgio, que está acabando agora também a sua participação. Aqui também, juntando com outros estagiários do Education USA, foram fazer uma atividade bem bacana ali de passeio por São Paulo. Aqui no Intercourse, de novo, foram levar os alunos internacionais para comer pastel, tomar caldo de cana na feira. Então, isso também faz parte de toda a imersão cultural na cidade. Foram na fábrica da Dengo, aqui com a Sara 5, que foi uma aluna que veio para participar da primeira versão desse curso. Que também, fazendo parte do Intercourse, foram para Atibaia conhecer um observatório. Aqui o Mackenzie tem um observatório na cidade de Atibaia, um espaço bem bacana para se conhecer, para saber o que é feito lá em termos de pesquisa. Feiras do Education USA, olha a Bia aqui, daqui a pouco ela vai contar um pouco mais, participando da Feira do Education USA, e aproveitando, a gente vai ter a Feira do Education USA agora nessa próxima terça-feira. E aqui é uma maneira de conhecer, de se integrar, de conhecer pessoas fora do Mackenzie que também estão trabalhando com educação internacional. Então, uma super oportunidade para vocês. Aqui o pessoal todo preparado para o trabalho na feira. E é isso, quero ouvi-los agora, né? E se quiser saber mais sobre o programa também, pode mandar para a gente, coi.alunos. Fiquem ligados ali no coi.mackenzie, porque a gente coloca tudo por lá também. E, por favor, quem quiser, né, dos ambassadors começar a contar para a gente, fica à vontade. Vai ser a sua apresentação, Arthur? Ou Beatriz ou Tainá, se quiserem iniciar. Se você preferir, eu posso iniciar, senão pode começar, não tem problema. Tá, então eu vou apresentar. Como a Tainá foi ambassador junto comigo, então as nossas fotos são basicamente as mesmas, então a gente vai usar a mesma apresentação, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Acho que eu não vou conseguir ver vocês mais. Vocês só me avisam se está apresentando? tá, mas está ainda no modo compartilhar. Você tem que aumentar. Isso aí. De tela cheia. Deu certo? Deu. Tá bom. Então, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Beatriz, prazer. Eu sou a ambassador do CCBS, eu estudo psicologia, e eu estava lendo aí. Travou a Bia? Travou a Bia ou todos? Ou Acho que é a somos Bia, nós? né? Né? Bia? Arthur tá ouvindo, a Tainá também, é a Bia. Tá Opa. voltando. Me escutando? Agora estamos. Eu vou ficar com a câmera fechada, então, porque eu acho que é Tá a minha bem, internet, tá? combinado. Então, desculpa, vou começar de novo.
Então, oi, gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Beatriz. Vou ficar com a câmera fechada por causa da internet, mas aí nas fotos vocês vão conseguir ver o meu rostinho. Então, eu vou retomar aqui. Eu sou a embaixador do CCBS, representante do CCBS. Eu estudo psicologia. Eu vi o pessoal aí falando no chat sobre o segundo semestre. Eu comecei no segundo semestre e eu gostei bastante da experiência que eu resolvi renovar. Então, né, o programa ele tem duração de 6 meses e aí você pode renovar por mais um semestre e foi a decisão que eu, né, resolvi tomar. E aí eu queria mostrar para vocês um pouco do que a gente fez ao longo do programa. Essas fotos aqui são relacionadas ao programa que a gente fez nesse pouco de como foram as nossas atividades e Você tem essa. Beatriz, não sei se você consegue ouvir a gente, mas a sua internet está oscilando um pouquinho. Então, de repente, a gente pode deixar a sua apresentação para o final. Enquanto isso, a pode Tainá ser, eu ou vou. ou o Arthur fala? Ou você prefere dar continuidade? Se tiver muito ruim, eu posso pausar, não tem problema, e tentar trocar de rede. Não tem Tá problema. bem. Pode ser, enquanto isso, Pode, pode. Então eu vou parar de tá compartilhar, bem. tá bom? Então, o Desculpa. Arthur, imagina, não precisa ficar tranquila. A gente também teve essa mesma intercorrência hoje de manhã, que é bem comum, ainda mais agora no final do dia, que é bem corrida, que é bem cheio de, né, todo mundo usando. Vou então Sim. compartilhar o seu arquivo, tá, Arthur? Só um momento, por favor. Ok. Como que descompartilha a minha tela? Acho que precisa alterar a página, assim, se você der Alt Tab, provavelmente talvez apareça a opção volta para o Zoom e aí dá para parar de compartilhar a tela. Ou leva o mouse para cima e aí aparece também para parar o compartilhamento. Tá, deixa eu ver. Primeiro, se quiser, dê um ESC. Pronto. Obrigada. O meu arquivo aqui, então, que eu preparei rapidinho, o Flávio vai estar apresentando para mim. E aqui já tem um spoiler aqui para vocês da foto do meu Só um intercâmbio. momento, por favor. Tranquilo. Pode ir falando, Arthur. Simone, Vai eu ia falando. perguntar se tem problema com ir conversando aqui, Não, vai contando algumas falando. curiosidades do que eu amei de participar do programa de Ambassadors. E, bom, teve ali algumas fotos lá com a Sara, uma estudante que veio dos Estados Unidos, e foi muito legal das atividades, participei do Winter Curse, o máximo de atividades que eu pude, porque eu não estava participando só por obrigação, eu gostei muito mesmo de participar de todas as atividades, e às vezes tinha que pedir, Arlete, ainda tem algum espaço aí, consigo eu encaixar para eu ir junto com o pessoal também? E planejar as atividades também foi muito legal, né? Montar as coisas que a Sara achava mais legal e juntar junto, né? Assim, montar isso junto com os outros ambassadors, acabou que a gente foi virando amigo e com a Sara eu converso, trocamos mensagem até hoje em dia. A última mensagem que troquei recente aí, que ela respondeu sobre o meu intercâmbio, porque ela fez o intercâmbio para cá. E aí tem na minha apresentação várias fotos do meu intercâmbio. Então, Se- uma das formas, né, Desculpa que te cortar, foram, Arthur. claro, O som realmente não está funcionando, deve ser alguma intercorrência do Zoom. Então a gente não vai conseguir. Se você quiser utilizar e compartilhar por aí mesmo, fique à vontade. tá. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui rapidinho. E não tem problema não ter o som, a gente vai conversando. Iniciar a apresentação.
já viram vários spoilers aí, mas estão acompanhando certinhos a tela, certo? Transmitida aí da apresentação. Beleza. Então, tive a oportunidade de ser ambassador no ano passado. Participei de várias atividades, teve as do Intercurse e outras atividades, e o pessoal da COI conta com a gente de verdade para participar quando eles chamam a gente. Então, é uma responsabilidade também que a gente tem que assumir com as atividades que a gente for fazer. Eu sou aqui do campus do CCT, de Campinas, e amava quando tinha as atividades nos lugares diferentes para conhecer as atividades diferentes, por exemplo, até ir lá para o Centro de Observação Espacial lá em Atibaia também, foi muito, muito legal. Fui com outros investors também. Aqui, essa imagem que começou a apresentação, vocês já tiveram um spoiler, depois tem outras coisas relacionadas, mas em relação à internacionalização, foi muito legal de ter tido essa oportunidade prática de pensar na organização, de estar em contato ali com o pessoal que vai precisar da sua orientação, dos outros alunos que vão estar contando com você, claro, treinando, né, o Conversation Club, ou, né, tirando dúvida ali para a Sara, ou até também outros alunos franceses participaram de algumas atividades, e aí tem que, às vezes, ajudar em alguma tradução, alguma coisa, e não só, assim, a parte de formalidade, mas, às vezes, tipo, tô com um probleminha no chip do meu celular, e é uma coisa que acontece com todo mundo, e vão surgindo essas coisas. As meninas também devem ter outros detalhes, a Beatriz e a Tainá, para contar legais, assim, de como que foram ajudando e como que isso acaba sendo um aprendizado para a gente também, além de ter né, o valor acadêmico, profissional agregado e também a parte do entretenimento de ser divertido. Então, vamos ver aqui a apresentação. A segunda foto que eu coloquei... Eu tô vendo, gente, eu tô vendo a tela do Flávio. Vocês A estão tela do bem? Flávio? Flávio, eu tô vendo a Eu sua tela também estava assim, compartilhada. professora, mas aí eu saí e entrei. E eu não tô Como Aqui compartilhando. assim? eu estou Eu não tô. compartilhando e minha tela aqui está aparecendo já aquela mensagenzinha, sua tela está sendo compartilhada. Ah, meu Será que Deus, as eu tô duas vendo a estão ao do mesmo tempo? Flávio. Não, não, Não. tá normal. Você vai ter que sair, professora. Sai e entra rapidinho. Eu fiz isso e aí deu certo. Eu... Tainá e Beatriz conseguindo ver então as fotos aqui. Não, eu só tô Tudo vendo a certo. tela do Flávio. Tela do Flávio Estranho. também. Eu vou parar de. Eu não tô Deixa eu ver um compartilhando. segundinho. Pronto, agora você pode compartilhar novamente. Mas eu não estava compartilhando. Bom, Deixa eu fim iniciar do dia, aqui. fim do dia assim mesmo. Compartilhar. Foi? Conseguiram aí? Alguém dá o retorno para mim se está aparecendo. Tá, mas você não tá no modo apresentação, tá no Ok, PowerPoint. agora, ok, na Maravilha. apresentação, certo? Tá, Beleza. joia. Essa daqui é a foto que eu falei que estava dando spoiler, então não foi spoiler. Então, esse daqui foi o pessoal do meu intercâmbio, e essa daqui foi uma atividade muito legal, porque do tempo que eu fiz o intercâmbio, das 22 semanas que eu fiquei lá na Coreia do Sul, durante a semana era estudo intensivo num nível que eu, igual o coreano, eu nunca tinha visto. Mas, para o planejamento da primeira atividade de final de semana, todos os outros estudantes eram novos e, mais desse grupo aqui, pelo menos, o pessoal não tinha tido outras experiências de internacionalização. E aí, cada um aqui é de um país diferente. E todo mundo estava vendo, né, como que ia planejar, organizar e tal. E aí, eu e o Osbey, vocês vão conhecer numa foto mais para frente, falamos assim, ó, a gente pode tentar ajudar, vamos ver o que dá para a gente fazer. E aí o primeiro desafio foi muito legal, a Simone já sabe aí, a gente ia fazer uma trilha na montanha mais alta, que
que tinha lá no na nossa província. Era uma montanha famosa essa trilha. E era para demorar umas 6 horas, assim. Mas quando a gente foi na parte da base, né, ainda já não estava mais nevando, mas aí a gente foi subindo e aí, deixa eu passar aqui, aí a gente teve a surpresa, porque a primeira pessoa que a gente encontrou descendo já estava descendo aqui com o stick para neve e a bota com um grampo de metal e a gente falou assim, acho que vai ter neve. E eu nunca tinha visto neve também, então foi e a gente é tipo assim, vocês vão ver assim, com tênis de Vans, tênis comum e tal. Mas a gente falou, não, vamos lá, vai dar certo. E a gente foi fazendo o percurso, era para dar 6 horas. Vamos ver se não vai ter o som, mas aqui vocês conseguem acompanhar que a gente foi subindo e aí foi começando a ter neve de verdade. Eu nunca tinha andado assim em neve pesada desse jeito e fofa. Então, nosso tênis, o meu tênis era igual, nossa, andar descalço no sabão. Mas foi muito legal. Esse foi o grupo. A gente formou um grupo que chamava o Grupo dos Exploradores. Então, essa galerinha aqui foi primeiro a viagem então que eu fiz. A segunda viagem foi a partir dessa viagem que eu comecei a fazer com esse pessoal que vocês estão vendo na tela. E aí a gente começou a organizar. E foi muito legal então ter aprendido já como planejar a viagem, ver o orçamento, ver como que é fazer o transporte do pessoal. E foram lições aprendidas e muito úteis. E eu queria um desafio bem diferente quando fui fazer o intercâmbio. Então, eu queria ir para um lugar que, além da contribuição, queria uma qualidade de ensino máximo possível e uma experiência cultural mais diversa possível também. Então, fui para o outro lado do mundo, literalmente, dá 12 horas de diferença do horário, até para conversar aqui com o pessoal quando eu ia falar alguma coisa com a Aline ou com a Arlete ou com a professora Simone, tinha às vezes que combinar o horário, tipo, agendar assim, ó, 11 horas aqui da noite, 11 da manhã tá ok aí, ou o horário de almoço daí, né, porque à noite fica invertido, era uma bagunça. Com a família também era engraçado, mandava mensagem e 24 horas depois recebia o retorno. E aqui tive a oportunidade de fazer uma aula lá na universidade mais tradicional do leste da Ásia, um dia como um estudante coreano tradicional também. E aqui, um vídeo, vocês não vão conseguir escutar, mas dá para vocês verem, eu estava falando aqui que a gente estava fazendo uma trilha que era de 6 horas, mas a gente estava com 10 horas, e aí eu falei para a gente dar uma parada, fazer um descanso rápido, e para cada um aproveitar que estava descansando e falar oi na língua do país deles. Então, a Mary falando oi, eu sou da França, e cada um, né, na língua própria, oi, Cazaquistão, Rússia e Ucrânia, Lituânia. E aí o último menino que estava comendo lanche lá, e aí falou, Annyeonghaseyo, eu sou da Coreia do Sul. E, bom, mas foi muito legal, deu certo o resultado, o planejamento deu certo, e né, fizemos a nossa pausa, conversamos, comunicação ok, e aí esse foi o resultado lá, chegando lá em cima, morrendo de frio porque a roupa, eu tinha levado roupa, eu olhei a previsão dos últimos 5 anos, peguei a mínima temperatura que teve nos 5 últimos anos, só que aí teve uma frente fria totalmente atípica lá, e aí tava, ao invés de estar 10 graus, a mínima de 10 graus positivos, estava -12, e eu coloquei todas as jaquetas que eu tinha, mas deu certo, a vista foi muito legal, e depois eu pedi para voltar rapidinho, porque minha mão, mesmo com a luva que eu tava, não era para menos 15 graus negativos. E aí depois a gente foi descendo. Então aqui tem também algumas das coisas, alguns dos lugares mais bonitos que eu tive oportunidade. Depois é a universidade, a gente falou bastante da qualidade de ensino, é muito legal eu conhecer, né, a aula como que é em outro lugar, ter visto também a aula do Winter Course, como que o Mackenzie faz, depois ter visto lá foi tão legal quanto, mas eu quero dizer, não foi tão, assim, surpresa, não foi pego desprevenido, então, né, legal de ver a previsão do tempo, quando você vai sair, esse tipo de coisa. Essa daqui é uma foto lá da universidade, do Global Plaza, então, junto comigo, tinham outros estudantes de 27 outros países, né, tinham 28 países no total, e eu
único brasileiro lá. Tinha um outro amigo de Portugal e a gente conversava, às vezes trocava meme e tal, mas Portugal não é Brasil. E tinham outros países, agora não estou lembrando o nome, mas tinham outros países que falavam português, mas não eram também brasileiros. E aqui tem um vídeo rapidinho, eu vou deixar alguns segundos. Essa história aqui foi muito legal. Ao longo do meu deslocamento indo para lá, conheci na fila, a fila estava longa num dos países que eu estava fazendo a pausa, parei para conversar porque a fila estava longa, reclamando assim, nossa, poxa, a fila está longa, estamos esperando bastante tempo aqui em pé, e acabei conhecendo uma menina, virou uma amiga minha da Coreia do Sul, e ela, né, falou que morava na Coreia do Sul, a gente começou a conversar em inglês, e aí ela falou assim, nossa, um dia se você for para a Coreia do Sul e tal, me avisa, que ela era guia turística, mas ela ia mudar para a Austrália, e falou, não, mas antes de mudar, eu faço um guia com você lá na cidade e tal, e aí fomos fazer o nosso passeio, foi o último passeio dela lá no país dela, na cidade dela, antes de partir. Então aqui me levou para conhecer vários lugares diferentes, e estava lá curtindo, aí a gente colocou as roupas tradicionais para tirar foto, e ela já trabalhava com isso, mas nunca tinha feito o passeio como turista também, e aí eu ensinei para ela falar, oi, meu nome é Chloe em português, passeamos e tal, e aí aqui tem mais uma parte da entrada da universidade, parte central lá, vamos ver aqui, prédio principal de novo, Global Plaza, comi algumas comidas diferentes, então igual a gente teve a oportunidade de pensar e preparar para a Sara, quando eu fui para lá, falei assim, pessoal, pega o que tiver mais de diferente, não precisa preocupar, eu quero experimentar as coisas diferentes, porque comida comum eu posso comer lá também, então eu quero conhecer o que tem de diferente, fui comer as coisas mais diferentes possíveis, tipo esse daqui que é um bondeg, ele é o bicho da seda, então é esse bichinho que tem no lado direito aqui maior, e aí, quando a gente estava indo, por coincidência, encontrou outra pessoa, era um coreano, que tinha morado fora, mas viu a gente conversando, e ao invés de pegar um para a gente experimentar, eu queria experimentar, né? Eu não sabia se ia gostar ainda ou não, mas ele foi lá e comprou um pote de 1 quilo para a gente comer do bondeg, e aí aqui, olha o pote gigante, esse bichinho, parece uma larvinha, assim, a hora que você vê do lado de costas, parece uma baratinha, e aí, nossa, daí esse tanto, e ele perguntou, né, assim, se a gente gostou, e não, eu não achei, assim, a melhor coisa do mundo, mas não é ruim também, tranquilo de comer, mas come dois igual um salgadinho, mas 1 quilo, e aí a gente pediu para embalar para levou para o pessoal lá do campus, eu fiquei no campus, no dormitório da universidade, no alojamento, e aí a gente distribuiu no corredor, foi batendo de porta em porta, perguntar e foi gravando a reação de cada um, foi muito, muito legal. E aqui, mais uma vez, com o Osbey, a gente estava fazendo uma das últimas viagens. A gente chegou a organizar, então, a gente alugou um ônibus uma vez para ir 44 alunos e fazer o orçamento disso daí. Aí tinha que, nossa, foi complexo. Então, foi muito legal de ter treinado já antes e na hora lá, felizmente deu tudo certo. Fizemos muitos passeios legais, né, pensando, organizando os preços, assim, então o pessoal sempre topava de fazer com a gente. E essa daqui foi a turminha da minha sala lá também. A maior parte dessa turma que eu estava participando era o francês, e nessa turma aqui eu estava fazendo aula de coreano. Também foi muito legal o desafio de usar uma língua diferente. Mas a conclusão é que eu queria, assim, falar, depois a Tainá e a Beatriz vão comentar mais, mas é aproveitar as oportunidades que a gente tem agora. Então, fazer a inscrição, às vezes, vocês vão fazer por alguns motivos, mas no futuro vocês vão ver outras coisas que vocês puderam aproveitar ao longo dessa jornada. Então, aproveitem o mundo, não com um único objetivo específico, mas de forma ampla, com todas as coisas que vocês vão ter a oportunidade de aprender, porque no futuro elas poderão ser úteis. E então é isso, tem que curtir a oportunidade. Eu tento aproveitar ao máximo as oportunidades que o Mackenzie oferece, seja fazendo projetos integradores, os cursos que ficam disponíveis especiais ou com desconto para os alunos do Mackenzie, o intercâmbio, o Ambassador Program, que foi muito legal de ter participado, e depois de ter feito o intercâmbio também. Então essa é a minha
mensagem. Gostaria agora de passar, então, para as meninas falarem um pouquinho de como foi a percepção delas, mais recentemente, de ter feito também o IAP, o Ambassador Program. Vou encerrar aqui a minha apresentação. Obrigado por terem acompanhado aqui a minha apresentação. Espero que a minha descrição aqui do vídeo tenha sido legal e complementada. Obrigado, pessoal. Arthur, deixa eu aproveitar e te perguntar então, como que você acha que essa experiência, enquanto as meninas podem ir entrando já com a apresentação de vocês, mas o quanto que você acha que a experiência de Ambassador contribuiu para a sua vivência, para a sua experiência de intercambista, né, de aluno em mobilidade? E se você Sim, tinha um Ambassador lá também na universidade para te receber? sim, foi esses dois aspectos muito legais. Tanto chegando lá, de ter sido o ambassador, então, e ter a noção de como, a quem eu podia recorrer se eu precisasse de ajuda, tinha alguém para me auxiliar de forma mais imediata. Lá na Coreia do Sul, a maior parte das pessoas falam em inglês, então é tranquilo, mas ao mesmo tempo o pessoal, né, no dia a dia está acostumado a falar em coreano. Então, ter o meu ambassador, que já teve também experiência internacional, foi excelente para me ajudar a resolver, às vezes, sei lá, problema de documento, quando tinha, né, ia preencher algum documento automático online, mas dava problema, aí tinha que ir presencial, e aí ele me ajudava com isso, por exemplo. E ter sido ambassador aqui antes, então, além da minha organização durante o meu intercâmbio, que me ajudou muito, né, possibilitou a oportunidade de ajudar a organizar os outros estudantes que também estavam fazendo intercâmbio, de planejar as nossas viagens no final de semana, de saber que eu tinha tenho o pessoal do suporte do qual o tempo todo, não sei quantas vezes eu troquei mensagem com a Aline, com a Arlete, me ajuda, Simone, lembra o nome Laura? do Laura, com a Laura, me ajudando quando eu precisei ver a parte de documentos aqui, né, para poder ir para o intercâmbio. Então, diversos aspectos no planejamento que eu pude fazer lá, ajudando os outros estudantes que também estavam fazendo intercâmbio, nas viagens, né, como planejar uma atividade, como planejar atividade em grupo, saber que, no fundo, não precisa ter vergonha de se comunicar, etc. E, no caso, se você vai estar em um outro país, não tem o que fazer, é você que vai ser responsável por se comunicar. E caso, né, tenha alguma dificuldade, tenha lá as pessoas para você pedir ajuda. Tem o pessoal aqui da COI que vai responder o WhatsApp, vai responder o e-mail, vai atender a ligação. E então, assim, todos esses aspectos, ter feito o planejamento financeiro, às vezes com a Sara, então, quanto vai ser o orçamento para poder fazer o deslocamento dessa quantidade de pessoas, e a atividade que a gente está vendo, por exemplo, visitar o Farol Santander, começa a tal horário, a gente vai ser recebido lá a tal horário. Então, a gente tem que chegar tanto tempo antes, quanto que é o tempo de deslocamento, considerando que em São Paulo pode ser imprevisível. Depois, né, Legal. de resolver esses problemas inusitados que acontecem às vezes, ou tem que, né, ajudar alguém a uma dúvida que você não estava esperando responder na hora de, por exemplo, quando tem o evento do Education USA, e todas essas coisas foram enriquecedoras para esse momento e para outras coisas. Então, vejo também ter participado do Conversation Club, de surgir ali uma pergunta que você, né, tem que discutir e conversar com o grupo. Então, contribui também para as apresentações de trabalho que eu fiz. Então, tem, Que assim, legal. N coisas. Que legal, é uma experiência muito rica mesmo. A gente vê vocês crescendo ao longo desses 6 meses que ficam com a gente. Agora estou empolgado Tainá, para né? escutar as meninas também. Vamos lá. Então vamos lá, Tainá. Acho que a Bia está entrando e saindo aqui na conexão. Eu tô Ah, aqui, mas tá eu sem pedi para a câmera. Tainá apresentar, tá bom? Tá bom, então vamos lá. Eu Quero. tive que desligar para fazer o meu melhor, mas aí qualquer coisa a Tainá toca. A gente vai utilizar a mesma apresentação, mas eu pedi para compartilhar para eu conseguir, minha internet conseguir sustentar, gente, perdão. Mas, enfim, a gente queria mostrar um pouco do que a gente fez ao longo desse semestre, né? Então, como eu mencionei, eu renovei, né?
o programa, mas a gente separou as fotos que dizem respeito à nossa experiência aqui juntas. E eu acho que vai ser bem interessante, até para mostrar. Acho que foi legal a apresentação do Arthur Virantes, porque mostra ali aquilo que a maioria dos ambassadors almejam, né? Que é ter uma experiência cultural, assim, lá fora, diferente. Então, acho que traz muito desse sentido de que as oportunidades que a gente aproveita aqui, elas são sementinhas que a gente vai plantando e colher lá no futuro. E eu achei, assim, super interessante. O programa de Ambassadors, ele é, assim, procurado pela maioria das pessoas que desejam, né, ter uma experiência de mobilidade, de internacionalização. Então, eu fiquei muito feliz por você, Arthur, por ouvir da sua experiência e também achei assim super inspiradora. Aqui um pouco aqui na apresentação, um pouco do que a gente fez esse semestre. A Simone mencionou que a gente recebeu alguns alunos, né, para o Winter Program. Então, a gente fez alguns passeios culturais com eles, o que foi muito legal, porque tem pedaços de São Paulo que as pessoas de São Paulo não conhecem, né? Então, eu falo por mim. Essa primeira foto, a gente está num restaurante coreano lá na Liberdade. E eu nunca tinha ido para essa parte da Liberdade, foi uma rua assim que eu nunca tinha conhecido, não era naquela rua principal. E foi sugestão de um dos alunos, e foi bem legal, uma comida bem diferente. Eu, assim, achei a experiência muito válida, mas o meu paladar estranhou um pouco, mas foi super divertido, foi muito legal ver o pessoal, tipo, tendo contato com a nossa cultura e com a cultura coreana, então foi um passeio, assim, muito legal. Nessa segunda foto aí embaixo, a gente tá no shopping Higienópolis. Foi um dia que a gente tinha combinado de ir no Parque Vila Lobos, mas os alunos estavam muito cansados porque tinha sido aniversário de um deles, e aí eles tinham festejado bastante no dia anterior, então eles estavam bem cansados. A gente, não, então vamos fazer uma coisa mais relaxada, assim. E a gente foi tomar um sorvete. A gente foi até o Shopping Higienópolis tomar um sorvete, o que eu achei super legal, porque às vezes a gente fica com a impressão de que, nossa, eu tenho que fazer passeios apenas em museus e tal. Mas essa parte da nossa cultura também precisa ser mostrada. E eles receberam isso com muito amor, com muito carinho. Foi um dia super divertido. Depois que a gente tomou um sorvete, a gente fez uma rodinha e ficou jogando stop. Então, tipo, criando laços assim entre os alunos ali. Não tem só alunos internacionais, tem outros alunos do Mackenzie que fizeram, né, parte do programa, e a gente foi fazendo amizades, assim, foi super divertido. E, assim, foi uma experiência bem legal. Na terceira foto, né, nessa foto de cima, eu não consegui ir nesse passeio porque eu ia ter um compromisso, eu fiquei super chateada, porque foi um passeio muito legal. Eles fizeram um tour, assim, em diversos pontos turísticos da Paulista, e, assim, pelas fotos, foi muito, muito, muito divertido. E nessa última foi o lugar que eu sugeri pra gente ir, foi no Museu Catavento. Então, eles já tinham conhecido diversos museus, né, por conta do programa, do Winter Program, mas a gente pensou no Catavento porque é um museu inteiro. Então, para tirar eles um pouco da caixinha, assim, em relação a esse ponto turístico. Pode passar, amiga, por favor. Pode passar o slide. Passou? Não tá Passou, aparecendo? Bia. Eu passei. Ah, agora apareceu. Uhum. Isso, Agora nossa apareceu. equipe. É que acho que eu tô com delay. Mas, e aí aqui um pouco de como foi a experiência na Education USA Fair. Eu sou aluna da Simone, gente. Então, desde o primeiro semestre que eu tô no Mackenzie, eu nem era ambassador ainda, eu já estava na feira sendo voluntária. E foi uma experiência, assim, super legal. Eu fui voluntária desde que eu entrei no Mackenzie. E que foi a experiência que a gente teve no semestre passado. Então, essa daí é a nossa equipe. Eu sempre levo algumas amigas junto comigo. Então, nessa terceira fotinha, essas duas meninas, elas são da minha sala. E aí a gente foi voluntária juntas. E foi a oportunidade que a gente teve de reunir todos os ambassadors. Então, foi o primeiro evento, assim, que a gente sentou, se conheceu, deu risada. Depois, na feira, a gente tem um tempo ali para comer e tal. E aí a gente conseguiu conversar, ter algumas trocas.
E foi muito, assim, foi muito interessante, porque a gente tinha, eu tinha acabado de renovar o programa, eles tinham acabado de entrar também, então a gente pôde se conhecer, conversar um pouco sobre as nossas expectativas, sobre o que que a gente estava sentindo, e é uma feira, assim, pelo menos a minha primeira experiência foi assim, que dá um friozinho na barriga, porque você tem que estar pronto para falar inglês, tem que estar pronto para falar português, tem que estar pronto para ajudar as pessoas, então eu acho que para algumas habilidades isso é sensacional, além de explorar muitas oportunidades. Nessa terceira foto, eu e as minhas amigas, a gente está com o Chad. O Chad é um reitor de uma das universidades que foram lá apresentar, então uma das universidades parceiras. A gente fez uma recepção com ele, né? Ele tinha chegado um pouco atrasado, então a gente ajudou ele, direcionou ele para onde os reitores tinham que ir. E no final da feira a gente começou a trocar, sabe? E foi muito legal. Ele começou a elogiar o nosso inglês, começou a falar das oportunidades que a faculdade, que a universidade dele oferecia. E eu acho que para mim essa é uma das maiores preciosidades assim que o IAP, né, que é o programa oferece, porque você consegue explorar muitas oportunidades e fazer networking com pessoas que você nunca imaginou, sabe? Nunca que eu imaginei que eu ia tirar uma foto com o reitor de uma universidade nos Estados Unidos, sabe? Então é muito legal porque você tá ali como alguém disposto assim e aberto para fazer esse networking e assim no papel de ambassadors eles também é para você que eles vão pedir ajuda, é para você que eles vão perguntar. Eu lembro que a gente até levou um brigadeiro para ele e ele falou que não gostou, a gente ficou revoltada, mas foi uma experiência muito legal e é uma universidade assim que ele apresentou para a gente em detalhes, então foi muito especial. E pode passar para o próximo slide, amiga, por favor. E eu acho que, já vou passar a palavra para treinar, mas eu acho que isso é muito valioso, assim. Eu tive uma experiência no semestre passado que não foram com todos os ambassadors. Que a Simone pediu para eu levar um grupo de alunos, né, que estavam vindo de uma outra universidade, no laboratório de neurociência, e como eu sou da área da psicologia, ela pediu para eu levar eles até lá. E eu passei, assim, algumas horas, não foi nem a tarde toda. Mas sabe aquela experiência que você vai guardar para sempre? Sabe? Eu troquei, assim, eu tive uma troca muito legal com as alunas. A gente depois pegou o Instagram uma da outra, conversou, sabe? Tudo em inglês. E elas foram super abertas, tiraram várias dúvidas. A gente passou pelo Mackenzie, eu levei elas no Mister Channing, falei que era o melhor cookie que tinha, que era igual ao americano. E aí, tipo, conversei com os professores de lá, sabe? Que são oportunidades que a gente olha, quando a gente lê ali o edital, talvez a gente não consiga enxergar, sabe? Mas eu quis dar esse exemplo, pegando um pouco do que o Arthur também trouxe, que são aquelas sementinhas que a gente vai plantando e vai colhendo no futuro. Então, assim, eu renovei, sou super, assim, sou suspeita para falar, né? Sou super, é, assim, amo o programa. E sou suspeita para falar porque eu renovei, mas eu super recomendo assim para vocês, de verdade mesmo. É um programa que agrega muito e que te oferece muitas coisas, além de que você tem todo esse suporte, sabe? Então, eu lembro que nesse dia que a Simone pediu para eu levar o pessoal, eu tava trocando mensagem com ela, falei, Pro, tô indo, o que que eu faço agora? Ela me manda mensagem do Santiago, que era responsável, eu fiquei trocando mensagem com eles. Então, você não tá desamparado, sabe? Mas ao mesmo tempo você é te colocar um senso de responsabilidade que, sabe, que te impulsiona a se desenvolver, te impulsiona a ter essa postura de que, nossa, agora eu sou um ambassador, sabe? Eu tô ali como um representante. Então, eu tive, assim, uma experiência incrível. Eu falei para Simone ontem que se eu pudesse, eu repetia várias e várias vezes. E eu vou passar a falar para treinar agora, mas é com todo o coração que eu recomendo para vocês. Que legal, Bia, muito bom te ouvir. Tão sempre entusiasmada, envolvida, aproveitando essas oportunidades que o Arthur mencionou. Muito legal. Tainá, você, conta um pouquinho como está sendo essa experiência aqui.
Pois é, boa tarde, pessoal. Meu nome é Tainá, eu sou a Ambassador de Alphaville, eu estudo Direito, e foi minha primeira experiência como Ambassador. Na verdade, eu vou começar falando que há um ano atrás eu estive nessa semana internacional e eu ouvi sobre esse programa e me apaixonei de primeira. Tanto que eu queria já começar no primeiro semestre sendo uma Ambassador, mas tem que segurar a ansiedade, que é só a partir do segundo. Mas eu fiquei sonhando com esse dia, porque é uma oportunidade que, para mim, pelo menos, que sempre teve essa vontade de conhecer outras pessoas, de conhecer outras culturas, eu fiquei aguardando os 6 meses passarem para conseguir aplicar. Quando você vai se inscrever, você lê o edital, você lê todas as coisas que você vai fazer. Só que, como a Bia falou, é muito mais do que aquilo, é uma imensidão. E quando você vai escrever a sua carta de motivação, você coloca todos os seus sonhos, todas as suas vontades, seus desejos em uma carta. Porque eles querem saber quem eles estão escolhendo. Querem saber que você é aquele aluno que tem vontade de conhecer um francês, tem vontade de conhecer um espanhol, um americano, tem vontade de ter essa convivência multicultural, porque é uma experiência extremamente rica. Eu conversei com franceses, espanhóis, portugueses, estudantes do Texas, recentemente, estudantes de Duke, e você conversar, você entender como é a faculdade lá, como é a sua vida, como vocês fazem, é um mundo completamente diferente. O Brasil é uma pequena gota nesse mundo. Então, você ter essa oportunidade, eu ficaria muito triste se eu não aproveitasse, sendo uma aluna do Mackenzie. Durante os passeios, vocês começam a ter uma afinidade muito maior. O seu inglês, eu não tenho nenhum teste, eu não tenho o TOEFL, eu não tenho o ACIT, mas eu fiz a entrevista, né, para conseguir ser um ambassador, e o meu inglês, eu posso afirmar para todos vocês que sonham em ter um inglês muito bom, esses 6 meses você tem uma evolução no seu inglês que nenhuma escola de inglês vai poder oferecer para você. Sendo participante do Conversation Club, que é onde eu mais desenvolvi o meu inglês, é onde eu mais desenvolvi minhas habilidades, onde eu mais conheci tópicos diferentes sobre assuntos diferentes que eu poderia conversar com pessoas e conversando com os estrangeiros, seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, pessoalmente, porque você cria um vínculo que vai muito além dos muros da faculdade, vai muito além do horário que é estipulado para você fazer uma atividade com eles. Então, é uma experiência que começa a ter, afeta a sua vida pessoal, o seu crescimento pessoal, até como profissional. Você conhece pessoas de universidades, como a Bia falou, reitores, você tem uma proximidade muito maior com a parte internacional do Mackenzie, a COI. Você ter essa proximidade, você ter esse reconhecimento é muito importante para quem quer fazer um fluxo contínuo, quem quer fazer matérias em inglês. Então, se você tem essa vontade, como eu tive no primeiro semestre, tendo 18 aninhos apenas, aproveite, se inscreva, só faça, você vai conseguir. Se você tem medo, eu também tive medo, porque é muita responsabilidade, não vamos mentir, uma responsabilidade enorme, porque são pessoas que vieram para cá com muita expectativa, sem conhecer ninguém. E você é a primeira pessoa que eles vão ver, é a primeira pessoa que vai recepcionar. Então, a impressão que eles vão ter do Brasil está nas suas mãos. Então, se você é uma pessoa carinhosa, se você é uma pessoa simpática, é isso que eles vão entender que o Brasil é. Conversei com um dos estrangeiros que já foram embora e ele falou que ele tinha muita curiosidade de conhecer o Brasil, justamente porque a nossa cultura é extremamente calorosa. Então ele ficava, eu preciso conhecer esse lugar, eu preciso saber como é. E é essa a função do ambassador. Essa função é representar o Brasil, representando o Mackenzie, obviamente, mas é transmitir toda essa carga cultural que a gente tem, todo esse amor que a gente tem para eles. Tivemos uma experiência maravilhosa. A Fair Education foi, com certeza, uma das experiências que você precisa ter para conhecer, para ver se é realmente isso que você quer, se você quer ir para outros países, quais universidades são o melhor caminho para você, além de você aprender sobre responsabilidade, comprometimento, porque você tem que chegar antes, você tem que se arrumar, tem uma reunião, você tem o seu crachá representando, então as pessoas vão chegar para falar com você. Você demonstra, você auxilia. Então, é um crescimento em todas as áreas da sua vida. Seja pessoal, seja no networking, seja no inglês, até mesmo espanhol.
Às vezes, né, vem um espanhol também, a gente vai falar em espanhol também, a gente pode até não saber, mas a gente aprende, a gente vai falar espanhol. Até com os portugueses, tem alguns alunos de Portugal que vieram também, a gente aprende algumas expressões lá de Portugal. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade que as meninas me proporcionaram, que a COI me proporcionou, e a minha palavra é realmente para vocês tentarem, para vocês não terem medo, e mesmo com medo, se inscrevam para o programa. Porque vocês nunca vão conseguir ter essa experiência, nunca vão entender o que é essa experiência se vocês não participarem. Sério, eu tenho muita vontade de fazer um intercâmbio, de passar 6 meses fora, e essa experiência já é um passo já é um passo a mais para esse caminho, porque você já entende como é, você já troca essas experiências, e quando você for passar 6 meses fora, você vai ser o estrangeiro que a gente recebe aqui. Os papéis serão invertidos. Então, você recepcionar de uma maneira é a maneira que você espera que você seja recepcionada lá fora. É a maneira que você espera que você seja assistenciada, que te mostrem como o Brasil, né? Te mostrem como é o Brasil, que é o país que você vai. Então, é uma felicidade imensa poder ter participado desse programa, uma honra, se eu poderia dizer, porque eu não tenho palavras, é uma experiência surreal. Acho que surreal é a palavra que melhor define o Ambassador Program. Então, realmente aconselho vocês a se inscreverem. Se não puderem esse semestre, no próximo, vocês não vão se arrepender. Muito obrigada. Legal. Legal demais, Tainá, ouvir vocês. E a gente vê como vocês amadurecem mesmo, né, com essa experiência, né, que fala mais madura, né, de quem aprendeu muita coisa e aprendeu de uma forma gostosa, né, porque acho que esse programa é Exatamente. prazeroso, né, é conhecer gente, se relacionar. Então, assim, vocês estão super de parabéns, os três foram exemplos de ambassadors, a gente sempre tem pessoas muito legais com a gente cria laços mesmo com vocês também, vocês entre vocês, vocês com visitantes, com estudantes internacionais. Então, sim, aproveitem essas oportunidades mesmo. Muito obrigada pela fala de vocês. E tem algumas perguntas aqui que eu vou dar uma olhada. A gente passou um pouquinho do tempo por problemas técnicos aqui, mas eu vou ver as perguntas e a gente quer saber, né? Agora, o embaixador, o edital está encerrado, a gente já está com os novos ali sendo selecionados, mas semestre que vem, em fevereiro, tem de novo. Então, fiquem atentos. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, nas perguntas. Só um instante aqui. No chat nem é nada, só tem uma pergunta, professora. A pessoa Opa, colocou assim: hum. é possível conciliar estágio, faculdade e atuar como ambassador? Gente, é possível, mas vocês têm que se deter ali reservado às 6 horinhas. A gente já teve ambassador que trabalhava mais até de final de semana, né? Porque aí fazia as propostas de lazer no final de semana com os estudantes internacionais. Então, tem que arranjar o tempo para estar nessas ocasiões, tanto de lazer quanto de feiras de eventos. É lógico que se você está mais disponível, você participa, acaba participando mais dos eventos, né? Então te favorece, mas não é impeditivo, tá, gente? E acho que tudo pode ser conversado, né, Pro? Então, a gente, como ambassador, a gente fez um grupo e qualquer dificuldade a gente conversava entre si. Eu, por exemplo, eu não consegui ir na recepção dos calouros desse começo do semestre, porque eu não estava passando bem. E aí eu tinha combinado com as meninas que eu ia, mandei mensagem para uma das ambassadoras, eu falei, amiga, você consegue me cobrir? Porque eu não vou conseguir estar. Só que você precisa ter um tempo ali reservado exclusivamente para isso. Principalmente, por exemplo, do Conversation Club, que são encontros Isso. semanais. Então, você tem ali uma energia, um momento, uma estrutura. Às vezes, você não vai conseguir fazer o Conversation Club no carro, por exemplo, porque você vai estar mediando ali, vai estar lendo as perguntas, vai ter que ficar, às vezes, fazendo perguntas diferentes para a conversa ir fluindo. Só Isso que aí. é possível, a gente tem algumas ambassadors que trabalham também, acho que estudam à tarde, mas que trabalham e tal. Uhum. Só que como a gente acaba criando um laço entre a gente, tipo, não são só ambassadors assim espalhados, não, a gente é um grupo mesmo.
E aí, em casos, assim, excepcionais, eu não consigo ir, você consegue me cobrir? Claro, Uhum. sabe? Então, acho que tudo pode ser conversado, mas se você tem o desejo, a vontade de ser né, um ambassador, participar do programa, você precisa ter um tempo ali para você se dedicar. E aí, questão das atividades, claro, a atividade de fim de semana é o que mais tem, né? A gente sofre para fazer atividade de segunda-feira, porque nada tá aberto. Então, de fim de Uhum. semana, sim, geralmente são as coisas mais legais e tal. Dá para fazer também. E aí vai de vocês, vai dos alunos. Isso aí, né? O Queria pessoal falando, aproveitar para né? falar das coisas que eu fui lembrando conforme a Tainá foi falando e a Beatriz também foi falando. Então, você, a Beatriz exemplificou perfeitamente, você mencionando, né? Assim, é possível e fazer um estágio ao mesmo tempo. Eu lembrei da situação que teve uma aluna, não vou falar o nome para não falar errado, mas inclusive conseguiu uma das atividades por conta do estágio dela e foi super legal. A gente fez o passeio lá para a Alert. Foi no horário de trabalho, ela conversou com o chefe dela, fez o tour com a gente lá dentro desse dia de passeio. E é assim, como a Tainá disse, o pessoal vai estar contando com vocês, então não dá para deixar na mão. E igual a Beatriz falou, claro que tudo dá para ser conversado e planejado. E o pessoal do COI também vai estar contando, né? Então, vocês estão assumindo essa responsabilidade e depois tem que manter a palavra e seguir todo e participar é um processo legal. E tem que fazer isso, de participar das atividades e tal, e tudo pode ser conversado, planejado, organizado certinho. É isso aí. A gente conta mesmo com vocês, vocês vão de fato fazer diferença, né? E eu acho que é muito do que a Tainá falou, né? Vocês vão representar o Brasil, mas e o Mackenzie? Então, assim, vocês vão representar quem são os mackenzistas, né? Então, é uma grande responsabilidade mesmo, né? Aqui ou fora, quando vocês estão lá fora, o Arthur participou de uma feira internacional lá na Coreia, ele me mandou, posso apresentar o material do Mackenzie? Eu falei, claro, você está representando a gente aí, né? E está muito bem representado, né? Então, é isso, vocês têm essa responsabilidade, a gente conta com vocês e a gente confia em vocês para isso. É isso mesmo. Outra pergunta. Os eventos dos ambassadors costumam acontecer mais no turno da tarde e da noite, para quem trabalha de manhã? Eu respondo, vocês Acho vêm que mais ao fim do dia, normalmente, né? A é. partir das 5. Ou, dependendo do semestre, tem o curso, é à tarde, tem atividade de manhã, tem aquelas. Vamos receber uma visita, cadê o embaixador da unidade, né? Que uma Bia mencionou. Mas é mais fim de tarde, noite e final de semana, se estiver disponível para levar para atividade de lazer, de cultura. Não é Deixa eu isso? Sim, aproveitar que tá. principalmente com perdão. Pode falar, pode falar. Principalmente com as atividades culturais, tem uma maior flexibilidade, porque os ambassadors que vão marcar, eles que vão procurar os ingressos, horário de abertura. Então, nesse momento, tem uma flexibilidade muito maior no dia que vai acontecer. Mas, obviamente, as coisas podem acontecer, a gente muda a programação, muda o dia, tem eventos repentinos. Então, tem que estar preparado para tudo. É uma caixa de surpresas. Não é isso aí. E aí, complementando também, para quem está aqui assistindo e não sabe, talvez não leu o edital ainda nenhuma vez, toda vez que a gente abre um edital para o programa, a gente coloca lá os eventos que a gente já tem previsto para aquele semestre. Então, você leia o edital, todas as informações, aí ali tem uma tabela e está dizendo dia e horário que a atividade vai acontecer. Mas, como a Tainá acabou de falar, pode aparecer algumas outras coisas no meio do semestre. Mas o principal que a gente já tem está escrito ali. E aí você consegue saber se você vai conseguir participar ou não, tendo as suas outras atividades do seu dia a dia, estágio, seja lá o que for, entendeu? Não é isso. Perfeito. Ó, tô vendo aqui que tem gente que já se inscreveu para esse. Vamos fazer entrevista semana que vem, né? Bom, pessoal, tem mais alguma pergunta, Leti? E alguma coisa nova? Apareceu uma Tem? aqui. A feira acontece quando? Tá? Eu não sei se a pessoa está dizendo da feira do Education USA. Se for,
A gente vai ter uma feira agora, terça-feira. Terça-feira. Isso, manda aqui para cá, a gente manda um e-mail para a gente manda a informação direitinho. Mas essa terça no Hotel Intercontinental a partir das 5 horas da tarde, tá? Então, esperamos bastante gente lá. Dica para quem vai na feira, cheguem cedo, porque enche muito. Então, se vocês, assim, uma dica de amiga mesmo, cheguem cedo, porque vai começar ó, ali perto das 5 horas, dá umas 6h30, enche bastante. Assim, se vocês conseguirem ir mais cedo, senão vocês vão ter que se espremer um pouquinho para conseguir pegar o reitor para conversar, porque eles abrem assim para o público geral e vai bastante gente, mas é bem legal. Uma das, uma das melhores conversas que eu tive, a Simone tava, foi na feira que também foi no hotel. E aí a gente estava no intervalo, assim, tava tava eu, uma amiga minha, a gente foi comer. E aí é, a gente conheceu uma representante do Education USA de outro país, e ela estava viajando vários países, e aí ela veio conversar com a gente, e foi uma oportunidade muito legal, gente. Ela, assim, deu várias informações, ela deu várias perspectivas diferentes do que é viajar para fora, do que é estudar fora. Ela também, eu troquei Instagram com ela, a gente conversou depois. Então, acho que legal também é colocar que essas experiências mais inusitadas, elas acontecem por conta do programa e elas são muito marcantes. Então, eu tava ali comendo e ela veio conversar comigo e a gente trocou, assim, algo muito valioso, sabe? Então, eu acho que ir de coração aberto para qualquer evento, para tudo, assim, é muito legal, porque tem sempre algo, tipo, enriquecedor que você vai pegar dali, absorver, enfim, foi bem legal. E a Muito feira bom. é uma oportunidade, assim, super, super interessante, especialmente se você tem, assim, uma perspectiva de, eu vou terminar a faculdade e vou fazer um curso lá fora, ou, eu vou fazer um curso de idioma. Então, você pode dividir ali os seus interesses e aí você vai buscando as pessoas, é bem legal. Muito bom. Bom, pessoal, queria agradecer demais o tempo de vocês, Arthur, Tainá, Bia, estar aqui com a gente, o interesse dos alunos que vieram ouvir. Quem for escutar depois pelo YouTube, olha, fiquem ligados, é uma oportunidade incrível. A gente agora encerra a quarta Semana Internacional Mackenzie. Então, fechamos com chave de ouro com esse time maravilhoso aqui. Quero agradecer, então, obrigada a vocês, pessoal. E a gente se vê, ó, na semana, no ano que vem, mas a gente espera encontrar vocês aí ao longo desses eventos internacionais, ao longo das palestras presenciais ou online. Então, fiquem ligados que as oportunidades vão acontecer e a gente quer ajudar vocês a realizar o sonho de vocês. Então, para quem foi embaixador agora quer mobilidade, vamos junto nessa também, que a gente vai realizar os sonhos aí de cada um, tá bom? Obrigada, gente. Vamos tirar um print aqui, bem bonito, de foto? Tá daí, ó. Vamos lá? Vou dar um print aqui. Obrigada, pessoal. Então, está encerrada a quarta Semana Internacional Mackenzie. Obrigada. Obrigada pelo